dia. Hoje nós vamos falar sobre o Karatê em Lucas do Rio Verde. O grupo é composto pelos discentes Eduarda Kramer, Flávia Pelle, Heloísa, Larissa Postai e Stephanie da Silva. Os assuntos abordados nessa apresentação serão introdução sobre o esporte e história, local escolhido e as perguntas feitas diretamente para o proprietário do local e a conclusão. Bom, a história do Karatê, primeiro, o Karatê é uma arte marcial, é uma luta que surgiu no Japão no século XVIII, com o motivo para a defesa pessoal. Ela veio, então, de uma necessidade de defesa sem a utilização de armas, apenas corpo a corpo. Sua expansão teve início depois dos anos 1900, através de um indiano budista, que ele veio da Índia para a China para montar um mosteiro budista. E essa expansão começou pelo Havaí, seguindo então pelo mundo, chegando no Brasil apenas na década de 50. E o principal responsável por essa popularização do Karatê foi o senhor Gishin Funakoshi, que ele então fez a primeira demonstração em público dessa arte marcial. Bem, a luta. O Karatê possui estilos diferentes, sendo eles o Shotokan, Shitoryu, Wado-ryu, Sarin-ryu e o Goju-ryu. Além dos estilos de luta, existe a forma de separar o nível de conhecimento de cada aluno, de luta e habilidade, pelas faixas. E essas faixas elas vão evoluindo conforme o tempo e conforme a habilidade do aluno. Bem, existe a faixa branca, que ela é uma faixa que é para iniciantes, e depois disso vem a faixa amarela, vermelha, laranja, verde, roxa e marrom. Da amarela para marrom, existe as colocações Kyu, e depois nós temos a faixa preta, que é o nível máximo que um aluno consegue chegar no Karatê. E ela é a partir do primeiro Dan. Bom, acredita-se que o Karatê ele não é somente um treinamento para o corpo, mas também um treinamento para a mente. O Karatê ele busca unir os dois, tanto um treinamento para a mente quanto para o corpo. E possui mais de 50 milhões de praticantes pelo mundo dessa arte marcial. Porém, ela ainda não pode ser adicionada como modalidade nas Olimpíadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a Eduarda e eu vou falar um pouquinho sobre o local escolhido. Bom, o nosso grupo escolheu o Karatê Educacional para luverdenses, que está localizado na Avenida Mato Grosso, aqui de Lucas do Rio Verde, MT, para fazer a nossa pesquisa de campus. Porém, com a entrada do Covid e dos decretos, né, nós não podemos ir pessoalmente para falar com o dono, que é o Sensei João. Então, nós fizemos uma videochamada para esclarecer dúvidas e falar um pouquinho sobre o local de trabalho e a modalidade escolhida por ele. Bom, algumas das perguntas que a gente fez para o Sensei João foi como explicar o Karatê? Para ele, o Karatê é algo muito complexo, mas que é parte de uma determinada história, que tem que ter muita dedicação e estudar muito para isso. A segunda pergunta que a gente fez foi por que o Sensei escolheu o Karatê? Desde pequeno, que ele se lembra, ele sempre quis fazer o Karatê. E ele tentou vários outros esportes, mas foi o Karatê que ele escolheu para a vida dele. Também outras perguntas que foram feitas. O que o Karatê tem de diferente das outras modalidades? O mesmo respondeu que o Judô é uma arte de arremesso, enquanto o Jiu-Jitsu termina no chão. Já o Karatê tem uma educação física e luta. O Karatê tem uma necessidade de disciplina pela honra, o Bushido, o caminho do guerreiro e um código ninja muito antigo. E quais as outras áreas que o Karatê treina além da parte física? E ele respondeu que treina a parte teórica e histórica, a parte cognitiva e suas variantes, motora e afetiva.
Outras perguntas que foram feitas para ele foi em relação às faixas, que foi quanto tempo de treinamento é necessário para conseguir a faixa preta. Ele colocou assim: a faixa preta é a faixa branca que deu certo. Muitos pensam que é o final, mas na verdade a faixa preta é o começo. É necessário muita paixão, dedicação, esforço, trabalho e dar sua vida para chegar à faixa preta. E a outra pergunta relacionada à faixa foi: quais são as cores das faixas e seus significados? O CC que possui o critério para que o aluno troque de faixa, mas precisa de muito treinamento e muita disciplina. A faixa branca, ela significa a busca da pureza, sinceridade e verdade. A faixa amarela significa que os conhecimentos da pessoa estão começando a florar. A faixa vermelha significa força de vontade para não desistir de seus ideais. A faixa laranja é o encorajamento, estimulação, atração, gentileza, cordialidade e tolerância. A faixa verde significa esperança e fé. A faixa roxa, santidade e humildade. A faixa marrom, o equilíbrio e a segurança. E a faixa preta, acima de tudo, significa humildade, porque para você chegar até certo nível, você precisa ser muito humilde. E sobre todos os outros graus. E significa também o começo de um novo ciclo. Bom, foi feita também a pergunta de como uma pessoa ela vai alcançando e trocando de faixa. E ele respondeu que as faixas elas se dividem, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, que é uma espécie de graduação de faixa branca a marrom. E Dan, que já é entre as faixas pretas. Os critérios são baseados e são determinados por confederações, da branca para a amarela, e alguns meses depois da amarela é graduada a cada um ano. Bom, A8. Qual a finalidade e a importância da meditação no karatê? Eu realizo 2 variantes da meditação, uma para crianças e outra para adolescentes e adultos. Para adolescentes e adultos, serve como preparação e concentração para lembrar sobre a aula, para o combate, para acalmar. Agora, para as crianças, é geralmente direcionada mais energéticas ou com TDAH. Essas são para as crianças que têm essas dificuldades, esses transtornos, para que elas vão com mais tranquilidade, mais calma. Então, o karatê, ele não tem uma função apenas como luta e modalidade. Ele também é aplicado para tentar tratamento de algumas doenças, como crianças com transtorno de ansiedade generalizadas e autistas. Olá, meu nome é Heloísa e a pergunta feita foi: qual foi o objetivo de criar o Karatê Educacional e como surgiu a ideia? A ideia, ela não foi dele e ele faz parte da Federação Goiânia de Karatê Educacional. Faz parte da Confederação Brasileira de Karatê Esportivo Educacional. E essa ideia ela foi criada pelo sensei Milton Vazana. Ele é de São Paulo e ele trouxe essa ideia do karatê educativo do Japão, voltado para a formação do cidadão antes de formar um atleta. A ideia da Luverdense foi criada por ele há 3 anos atrás, atendendo diversos tipos de pessoas. Hoje, ele tem crianças autistas com hiperatividade, com deficiência auditiva, entre outros. E um karatê é um karatê exclusivo. Pode passar. Nesse trabalho, concluímos que o karatê é uma luta formada de um esporte muito amplo, com uma grande história, um grande significado, seja emocional ou físico, que forma não só um atleta, mas também pessoas. Que o Karatê Educacional Luverdense trabalha com todos os tipos de pessoas e ajuda na formação e inclusão de muitos luverdenses.